A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, sejam com todos. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, eu tenho sempre enfatizado aqui no canal a hipocrisia dos protestantes. É bem possível que alguém que assiste os meus vídeos pense que meus argumentos são ad hominem, que eu deveria trazer mais debates teológicos. Nós temos sim aqui no canal muitas informações teológicas e históricas, mas, na minha opinião, a forma que uma pessoa vive, ou as atitudes dela, dizem mais sobre a fé que ela professa do que um amontoado de doutrinas. Com isso, eu jamais estaria rebaixando ou dizendo que a doutrina não é importante, mas que a gente prega muito mais com as nossas atitudes de amor do que com as nossas palavras. Jesus disse em São João capítulo 13, versículo 15: "Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Então não basta dizer que ama, ou saber muitos versículos de cor, ou ter uma camiseta gospel, ou usar um crucifixo pendurado no pescoço. É preciso amar. É assim que as pessoas saberão que somos discípulos de Jesus. Ralph Waldo Emerson, filósofo e escritor americano, dizia: "Suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz." Por isso, os maiores debates que Jesus teve com os fariseus, com os saduceus, com os escribas e com outras seitas do judaísmo ficavam mais no campo do comportamento do que no campo teológico. Em São Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 7, Jesus nos dá a exata definição do que é hipocrisia. Observe o que ele diz. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: "Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis." Bem, para que eu possa dar base ao que eu quero falar, eu preciso começar explicando, claro que de uma forma bem simplória, o que é o transtorno do espectro autista ou TEA. Trata-se de um transtorno neurológico caracterizado por comportamento da interação social, comunicação verbal e não verbal, além de comportamentos restritos e repetitivos. Os sinais geralmente desenvolvem-se de forma gradual e existem vários graus, desde os mais leves até os mais severos. Existem no Brasil e no mundo diversas ONGs e um trabalho muito bonito para auxiliar os pais e as mães que têm crianças nessa condição. Mas o que eu gostaria de mostrar é como os religiosos tratam essa doença. Esse é o pastor Washington Almeida. Ele é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E durante a comemoração dos 90 anos de fundação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Tucuruí, portanto um evento da máxima importância para a denominação, ele disse no palco o que para a maioria essa doença significa. Ouça comigo. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Por que eu disse a maioria? Porque eu não vi nenhum protesto, não vi nenhum mal-estar com a sua fala.
as pessoas permaneceram ouvindo com uma tranquilidade sepulcral, inquietante a tudo que ele dizia. E como diz o ditado, quem cala, consente. Agora eu gostaria de mostrar como o Papa Francisco tratou um garoto autista numa de suas conferências. O Papa, que já tinha dito para a delegação do Centro para o Autismo Brilho do Sol, que como as flores, cada um de nós tem uma beleza única para Deus, e tudo que for possível fazer a um dos pequeninos é feito para o próprio Jesus. Observe como o Papa trata a criança autista. Dá para perceber nitidamente a diferença. Enquanto um demoniza, o outro acolhe. Enquanto um amaldiçoa, o outro abençoa. E de fato, Deus nos chamou para ser bênção. O apóstolo Tiago diz em sua carta, no capítulo 3, versículo 11 e 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Outro fato também muito conhecido foi de um pastor evangélico e deputado federal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, chamado Marco Feliciano. Ele disse que o continente africano é amaldiçoado. Segundo ele, os africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da condenação é polêmica. Não sejam irresponsáveis, twitters. E termina com risos. Durante uma entrevista, Marco Feliciano, que é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, voltou a defender o ponto de vista e levou uma baita invertida de um professor de história que disse que na antiguidade o continente africano era muito rico, citando o Egito como o grande primeiro império mundial e a Etiópia, que era um país também muito rico, tanto que a rainha de Sabá levou muitas riquezas para Salomão quando foi visitá-lo. O pastor Marco Feliciano, da Assembleia de Deus, ficou envergonhado e sem respostas. Confira o vídeo aqui na descrição. Outra situação vexatória que o deputado da Assembleia de Deus e pastor passou foi quando ele foi eleito para a Comissão dos Direitos Humanos. Em sua primeira sessão, os parlamentares não estavam dispostos a concordar depois de suas falas consideradas racistas. Já para a Igreja Católica, o continente africano não tem nada de amaldiçoado, muito pelo contrário. É o lugar do mundo onde o catolicismo mais cresce. E a BBC News traz uma matéria que diz que a África é vista como o futuro da Igreja Católica. Então, meus irmãos, uns são chamados para amaldiçoar e outros para abençoar.
Enquanto alguns pastores são agentes da maldição, a Santa Igreja é agente de bênçãos. E para encerrar, eu gostaria de apenas completar algo que não ficou bem claro num dos últimos vídeos. Alguns irmãos me perguntaram a respeito disso. Eu mostrei o vídeo de um rapaz que tomou o microfone do pastor e começou a falar, mas como era uma live, a transmissão foi cortada e ficou sem final. Mas o rapaz estava acusando o pastor Silair Almeida, que era pastor sênior da Primeira Igreja Batista do Sul da Flórida, de manter um caso extraconjugal com sua esposa. Depois disso, através de uma carta, o pastor renunciou ao cargo e casou-se com a esposa do irmãozinho. Olha aí. Mas pastores serem desmascarados no púlpito por escândalos sexuais são mais comuns do que você imagina. Tem esse outro caso aqui que repercutiu bastante. Um fiel criou um tumulto durante a sessão solene de comemoração dos 100 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte, acusando o pastor de ter um caso extraconjugal com a sua esposa. Vem cá, Tiago. Vem cá, irmão. Querido daqui. Ele acabou com a minha família. Ele acabou com a minha família. Calma, mamãe. Calma, mamãe. Provas. Amanhã eu estou no juiz com essas provas, viu? Contra você. Viu? Pastor Martim, o senhor sabe dessa história já. Gesiel acabou de me dizer que o senhor já sabe, certo? Eu quero que o senhor tome as providências, ou então esse caso vai se lá, ou esse caso vai tomar proporção nacional. Tá ouvindo? Você está acabado quando deportar ele do cargo, viu? E ainda vai pagar por tudo. Hipócrita. Redes sociais todas vão saber dessa sua conversa imunda que você teve com a minha esposa, seu imbecil. Viu? Pelo amor de Deus. Eu gravo tudo. Pode gravar. Eu gravo tudo. É verídico. Eu sou um cidadão dessa cidade. Eu tenho direito de falar aqui. Eu voto aqui. Eu voto aqui. E eu tenho direito de falar. Viu? Você, viu? Não merece o cargo que tem. Você não merece. Meus irmãos, é lamentável observar que aqueles que se arvoram como donos da verdade e condenam todo mundo ao inferno por se sentirem superiores e mais santos que os demais, pratiquem às escondidas coisas tão nojentas e horrorosas como essas. A nós compete permanecermos firmes na Santa Igreja de Jesus Cristo e orar para que eles compreendam que a rebelião que causaram está trazendo esse tipo de resultado desastroso e a tendência é piorar. Então, rezemos por eles para que eles possam compreender o erro em que eles se encontram e que só existe um caminho para o retorno, que é retornar para a Santa Igreja de Jesus Cristo, que está sempre de portas abertas, de braços abertos para receber aqueles que se arrependem. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.